Olá, meu nome é Stephanie e junto com o Rodrigo e a professora orientadora Luciene, a gente desenvolveu um projeto que teve duração de um ano e deu origem a esse artigo, que é a implementação do banco de dados produzido a partir do projeto sobre a Companhia de Tecidos Rio Tinto. E aí eu vou começar falando um pouco sobre o Tainacan, que é um repositório digital de livre acesso, qual se implanta a plataforma WordPress como um plugin. E aí, o Tainacan é um software que foi desenvolvido para disponibilização de acervos digitais, esses que derivam de pesquisas e projetos de pesquisadores brasileiros. E aí, ele foi feito com o intuito de disponibilizar projetos que tenham a capacidade de serem digitalizados para alcançar o maior número de pessoas possíveis, com a disponibilização, no caso, no Tainacan, né? E aí a gente começou com a disponibilização desses dados, fazendo a implantação dos dados no Tainacan. Embaixo eu coloquei uma tela de como a gente começou o processo, que foi adicionando os itens. E aí esses itens eles foram separados por coleções, e algumas coleções elas têm subcoleções. Pode passar, Rodrigo. E aí aqui eu coloquei uma tela dessas coleções, que elas foram separadas foram divididas em três classes de coleções, que são as coleções de tecidos, as coleções da cidade e as coleções de maquinário da fábrica. E aí as coleções de tecidos e a da cidade são as principais que têm subcoleções, porque tanto os tecidos como as da cidade, elas precisaram ser separadas porque os tecidos têm diversos tipos diferentes e a cidade, foram feitas pesquisas de diversas partes diferentes da cidade que tem contexto histórico desde da sua criação. E aí, pode passar, Rodrigo. Essas coleções, algumas dessas coleções, elas têm subcoleções, como por exemplo a do tecido plano listrado RT, que precisou ser separado por subcoleções, porque o tecido plano listrado RT, ele não tem só um tipo de tecido, ele tem vários tipos diferentes, e para não confundir o usuário na hora de acessar e precisar diferenciar, elas foram feitas subcoleções que estão divididas dentro de uma coleção. E eu acho que é isso. Bom, diante do entendimento sobre o software, nós pretendemos, em sequência, entender o público e o usuário. Então, pesquisando, nós identificamos que o software ele abriga dois tipos de usuários. Nós, que somos os administradores, ou seja, nós somos os responsáveis por alimentar o software com as informações, com os itens, com as coleções. E temos os assinantes, que são os indivíduos que estão navegando na internet e que vão cair no nosso site com o objetivo de absorver conteúdos e de absorver informação. Para isso, a gente identificou que perceber o usuário seria uma atividade extremamente interessante, porque a partir disso nós estaríamos estabelecendo os nossos objetivos de projeto. E os objetivos de projeto eles vão servir para fundamentar as necessidades desse indivíduo. A partir disso, nossos objetivos eles começam nos requisitos. Os requisitos eles são divididos em itens, e aí nós temos o requisito funcional, que é estabelecer um acervo digital na plataforma Tainacan. Para isso, nós temos os requisitos de dados, que seriam os itens que vão estar vinculados a essa plataforma. O requisito de contexto, ele fala sobre o ambiente em que o usuário vai estar acessando esse tipo de conteúdo. O organizacional se refere à disponibilização de contato da equipe para alguma dúvida. O técnico está associado ao dispositivo que o usuário vai ter para acessar esse tipo de conteúdo, e o usuário é o estabelecimento desse indivíduo que vai ter interesse na nossa pesquisa. Então, a gente estabeleceu uma classificação também, que vai de médio, alto e baixa, e o usuário, como vocês podem perceber, ele está numa classificação alta. A partir disso, a gente identificou que
os dados que vão ser disponibilizados no Tainacan, eles precisariam passar por um processo de curadoria, porque eles são referentes à finalização de 5 anos de projeto de pesquisa, que tem interesse na cidade de Rio Tinto, na Companhia de Tecidos Rio Tinto, e que geraram dados diversos, como fotografias de tecidos, fotografias de máquinas, fotografias da cidade, textos publicados em eventos, bem como entrevistas com ex-funcionários. Diante disso, a gente tinha uma gama, uma quantidade de conteúdo de arquivos muito grande, que se fossem disponibilizadas brutamente, não estariam passando informação para o usuário, apenas estariam deixando ele confuso com a quantidade de arquivo que estaria disponibilizado. A partir disso, a gente fez o processo curatorial que consistiu em seleção desses itens, a manutenção e manipulação deles, pesquisa para dotá-los de contexto e a exposição desses itens em um meio, que seria o meio digital, o Tainacan. Daí, a partir disso, existiu a nossa análise, seleção e tratamento dos arquivos, que foi o processo curatorial, que um dos primeiros passos foi a localização desses arquivos, porque como mencionado anteriormente, os arquivos que vão ser disponibilizados, eles foram gerados em vigências de projetos durante 5 anos de pesquisa. E eles estavam dispostos em vários ambientes, em vários suportes diferentes, como dados encontrados em nuvens, fotografias que estavam em pendrives, fotografias que estavam em computadores, fotografias em HD externo. Então, a nossa primeira atividade foi a localização desses itens. A segunda atividade foi a identificação deles, ou seja, nós renomeamos cada item para que eles tivessem informações gerais, ou seja, cada item faz referência à cidade de Rio Tinto, à Companhia de Tecidos Rio Tinto, e depois seria afunilada a informação, ou seja, no item que está falando sobre tecido é apresentado o tipo de tecido, a sua composição, a cartela de cores e assim por diante. Depois da identificação dos itens e da nomeação deles, a gente passa para o processo de manipulação das imagens e dos dados digitais. Isso consistiu na edição de imagens, porque várias delas estavam em suportes diferentes e com configurações diferentes. Então, nós manipulamos com a utilização de softwares de edição vetorial, de manipulação de imagem, para que esses dados eles estivessem mais organizados na plataforma. E, em seguida, nós organizamos os dados em coleções, que, como a Stephanie mencionou, elas tratam de uma informação em comum, ou seja, cada coleção, seja ela sobre as máquinas, sobre os tecidos ou sobre a cidade, elas agrupam informações semelhantes para que o usuário ele tenha o domínio da informação. Com isso, nosso resultado preliminar, nós começamos a fase de implementação, que seria a finalização das coleções e implementação delas no software Tainacan. E, em decorrência da pandemia, nós não conseguimos fazer uma das etapas, que seria a realização de testes com usuários, mas que, para solucionar esse problema, um novo projeto de iniciação científica foi aprovado e tudo que a gente não conseguiu dar andamento nessa vigência, a próxima vai tentar estabelecer, que seria os testes, o desenvolvimento de uma logo para o projeto e a finalização da implementação dos dados. Então, para mais informações, vocês podem ler o nosso texto nos anais do evento e fiquem à vontade para entrar em contato com a equipe de desenvolvedores da plataforma ou a nós mesmos para tirarem suas dúvidas. Muito obrigado e é isso.